Olá, querido irmão, é um prazer recebê-lo aqui no canal Vox Spiritualis, a voz do Espiritismo. Vamos continuar a leitura do 9º capítulo, da primeira parte do livro, O Céu e o Inferno. Então, já deixe o like e se inscreva no canal para ser notificado de novos vídeos, e eleve seu pensamento a Deus. O Céu e o Inferno, por Allan Kardec, e Espíritos. Primeira parte, Doutrina. Capítulo 9, Os Demônios. Os Demônios segundo a Igreja, parte 2. Esta doutrina, dos demônios segundo a Igreja, suscita várias objeções. Primeira, se Satã e os demônios eram anjos, eles eram perfeitos. Como, sendo perfeitos, puderam falir a ponto de desconhecer a autoridade desse Deus, em cuja presença se encontravam? Ainda se tivessem logrado uma tal eminência gradualmente, depois de haver percorrido a escala da perfeição, poderíamos conceber um triste retrocesso. Não, porém, do modo porque nolos apresentam, isto é, perfeitos de origem. A conclusão é esta: Deus quis criar seres perfeitos, porquanto os favorecera com todos os dons, mas enganou-se. Logo, segundo a Igreja, Deus não é infalível. Nota de Allan Kardec. Esta doutrina monstruosa é corroborada por Moisés, quando diz, em Gênesis, capítulo 6, versículos 6 e 7. Ele se arrependeu de haver criado o homem na terra, e penetrado da mais íntima dor, disse: exterminarei a criação da face da terra, exterminarei tudo, desde o homem aos animais, desde os que rastejam sobre a terra até os pássaros do céu, porque me arrependo de os ter criado. Ora, um Deus que se arrepende do que fez não é perfeito nem infalível, portanto, não é Deus. E são estas as palavras que a Igreja proclama. Tampouco se percebe o que poderia haver de comum entre os animais e a perversidade dos homens, para que merecessem tal extermínio. Segunda, pois que nem a Igreja e nem os sagrados anais explicam a causa da rebelião dos anjos para com Deus e apenas dão como problemática, quase certa, a relutância no reconhecimento da futura missão do Cristo, que valor, perguntamos, que valor pode ter o quadro tão preciso e detalhado da cena então ocorrente? A que fonte recorreram, para inferir se de fato foram pronunciadas palavras tão claras e até simples colóquios? De duas uma, ou a cena é verdadeira ou não é. No primeiro caso, não havendo dúvida alguma, por que a Igreja não resolve a questão? Se a Igreja e a história se calam, se a coisa apenas parece certa, claro, não passa de hipótese, e a cena descritiva é mero fruto da imaginação. Nota de Allan Kardec. Encontra-se em Isaías, capítulo 14, versículo 11 e seguintes. Teu orgulho foi precipitado nos infernos, teu corpo morto baqueou por terra, tua cama verterá podridão, e vermes tua vestimenta. Como caíste do céu, Lúcifer, tu que parecias tão brilhante ao romper do dia. Como foste arrojado sobre a terra, tu que ferias as nações com teus golpes, que dizias de coração: subirei aos céus, estabelecerei meu trono acima dos astros de Deus, sentar-me-ei acima das nuvens mais altas e serei igual ao Altíssimo. E todavia foste precipitado dessa glória no inferno, até o mais fundo dos abismos. Os que te virem, aproximando-se, encarar-te-ão, dizendo: será este o homem que turbou a terra, que aterrou seus reinos, que fez do mundo um deserto, que destruiu cidades e reteve acorrentados os que se lhe entregaram prisioneiros. Estas palavras do profeta não se referem à revolta dos anjos. São, sim, uma alusão ao orgulho e à queda do rei de Babilônia, que retinha os judeus em cativeiro, como atestam os últimos versículos. O rei de Babilônia é alegoricamente designado por Lúcifer, mas não se faz aí qualquer menção da cena descrita. Essas palavras são do rei que as tinha no coração e se colocava por orgulho acima de Deus, cujo povo escravizara. A profecia da libertação do povo judeu, da ruína de Babilônia e do destroço dos assírios, é ademais, o assunto exclusivo desse capítulo. Terceira, as palavras atribuídas a Lúcifer revelam uma ignorância admirável num arcanjo que, por sua natureza e grau atingido, não deve participar, quanto à organização do universo, dos erros e dos prejuízos que os homens têm professado, até serem pela ciência esclarecidos. Como poderia, então, dizer que fixaria residência acima dos astros, dominando as mais elevadas nuvens?
É sempre a velha crença da Terra como centro do universo, do céu como que formado de nuvens estendendo-se às estrelas, e da limitada região destas, que a astronomia nos mostra disseminadas ao infinito, no infinito espaço. Sabendo-se, como hoje se sabe, que as nuvens não se elevam a mais de 2 léguas da superfície terráquea, e falando-se em dominá-las por mais alto, referindo-se a montanhas, preciso fora que a observação partisse da Terra, sendo ela, de fato, a morada dos anjos. Dado, porém, ser esta em região superior, inútil for alçar-se acima das nuvens. Emprestar aos anjos uma linguagem tisnada de ignorância, é confessar que os homens contemporâneos são mais sábios que os anjos. A Igreja tem caminhado sempre erradamente, não levando em conta os progressos da ciência. A resposta à primeira objeção acha-se na seguinte passagem. A Escritura e a tradição denominam céu o lugar no qual se haviam colocado os anjos, no momento da sua criação. Mas esse não era o céu dos céus, o céu da visão beatífica, onde Deus se mostra de face aos seus eleitos, que o contemplam claramente e sem esforço, porque aí não há mais possibilidade nem perigo de pecado. A tentação e a dúvida são aí desconhecidas. A justiça, a paz e a alegria reinam imutáveis, a santidade e a glória imperecíveis. Era, portanto, outra região celeste, uma esfera luminosa e afortunada, essa em que permaneciam tão nobres criaturas favorecidas pelas divinas comunicações, que deveriam receber com fé e humildade até serem admitidas no conhecimento da sua realidade, essência do próprio Deus. Do que precede se infere que os anjos decaídos pertenciam a uma categoria menos elevada e perfeita, não tendo atingido ainda o lugar supremo em que o erro é impossível. Pois seja, mas, então, há manifesta contradição nesta afirmativa. Deus em tudo os tinha criado semelhantes aos espíritos sublimes que, subdivididos em todas as ordens e adstritos a todas as classes, tinham o mesmo fim e idênticos destinos, e que seu chefe era o mais belo dos arcanjos. Ora, em tudo semelhantes aos outros, não lhes seriam inferiores em natureza. Idênticos em categorias, não podiam permanecer em um lugar especial. Intacta subsiste, portanto, a objeção. E ainda há uma outra que é, certamente, a mais séria e a mais grave. Dizem, este plano, a intervenção do Cristo, concebido desde toda a eternidade, foi manifestado aos anjos muito antes da sua execução. Deus sabia, portanto, e de toda a eternidade, que os anjos, tanto quanto os homens, teriam necessidade dessa intervenção. Ainda mais, o Deus onisciente sabia que alguns dentre esses anjos viriam a falir, arcando com a eterna condenação e arrastando a igual sorte uma parte da humanidade. E assim, de caso pensado, previamente condenava o gênero humano, a sua própria criação. Deste raciocínio não há fugir, porquanto de outro modo teríamos que admitir a inconsciência divina, apregoando a não presciência de Deus. Para nós é impossível identificar uma tal criação com a soberana bondade. Em ambos os casos vemos a negação de atributos, sem a plenitude absoluta dos quais Deus não seria Deus. Encerramos aqui essa parte do capítulo. O que achou da passagem? Deixe uma mensagem nos comentários e compartilhe com as pessoas que você gosta. Não esqueça de deixar o like e se inscrever para ser notificado dos próximos capítulos. Que Deus abençoe você e a toda a sua família. Até o próximo vídeo.